João Fonseca estreia no Challenger 175 de Phoenix contra o russo Pavel Kotov. Saiba tudo sobre esse duelo, quem é esse russo, quais são os pontos fortes, quais são as melhores aparições dele aí em torneios grandes e qual é o caminho aí das pedras para o João conquistar essa vitória num dos torneios que é o torneio preparatório aí para o ATP 1000 de Miami. Então tudo nesse vídeo, como vocês já estão acostumados, destrinchamos o russo aí para saber quais são os pontos fortes e o que o João tem que fazer para conquistar essa vitória. E vamos aqui direto para o card pré-jogo, nosso card especial aí de pré-jogo do Pavel Kotov, que é destro, tem um backhand de duas mãos e tem um estilo de jogo agressivo, assim como a maioria dos russos, né? É um jogador que ao longo da carreira ele tem mais jogos ruins do que jogos bons, mas tem sim ótimos jogos e boas campanhas até em Grand Slam. A gente vai dar todos os detalhes para vocês. 26 anos de idade, 1,91 de altura, não tem títulos ATP, mas tem 3 títulos de Challenger e é o atual número 100 no live ranking, ou seja, ele tem um ranking abaixo do ranking do João Fonseca. Estilo de jogo, assim como a maioria dos russos, é um estilo mais agressivo, né, buscando aí a resolução dos pontos sempre, né, tem a iniciativa do ataque e como ponto forte o seu forehand. Um ponto interessante desse jogo é que é um adversário que normalmente é um estilo de jogo que encaixa com o estilo de jogo do João, né? A gente vem falando já há vários vídeos que o João tem certas dificuldades de pegar jogadores muito defensivos, aqueles jogadores que tem mais variação, troca de bola, consistentes de fundo de quadra, ou até aqueles grandes sacadores, né? O João também tem dificuldade porque ele não consegue o ritmo de jogo para distribuir os pontos, né? E também, obviamente, os canhotos, né, que a gente veio falando já há bastante tempo. O Kotov não tem nenhuma dessas características. É claro que tem um saque bom, né, mas ele não é aquele jogador que vai chegar em todas as bolas, não é aquele jogador de troca de bolas, muitos pontos. Ele vai tentar definir rapidamente os pontos e isso é bom para o João Fonseca. É um estilo de jogo que encaixa com o estilo do João e a gente preparou aqui algumas artes para falar um pouquinho sobre o russo, né? Últimas 52 semanas, que é normalmente o que a ATP utiliza para o seu ranking, né? Então a gente sempre entende que esse last 52 aí, ou seja, as últimas 52 semanas, que é basicamente o último ano, né? O último período de 365 dias, a gente tem as métricas aí do Kotov. No piso duro, ele tem 9 vitórias e 17 derrotas, e no saibro, 11 vitórias e 9 derrotas. Isso mostra que o Kotov é um jogador que se dá melhor no saibro, que não é o caso, né? Esse Challenger de Phoenix é disputado um piso duro, até um pouquinho mais rápido do que Indian Wells, mas é uma condição bem parecida, né? E parecida também com Miami, é por isso que vários atletas optam por jogar o Challenger de Phoenix, porque ao mesmo tempo que ele distribui uma boa pontuação, 175 pontos, ele também é preparatório para o ATP 1000 de Miami, onde o João entra direto na chave principal. Um ponto interessante aí, Grand Slam, 2 vitórias e 4 derrotas. Ele teve uma campanha boa em Grand Slam, que foi no ano passado em Roland Garros, né, mais uma vez no saibro, onde ele derrotou o Cameron Norrie em 5 sets, no R128, ou seja, na primeira rodada, e na segunda rodada ele ganhou de ninguém menos do que Stan Wawrinka, também por 3 sets a 2, é isso? 7-6, 6-4, 1-6 e 7-6. 3 sets a 1, mas sets muito apertados. E conseguiu aí 2 grandes vitórias contra 2 jogadores aí muito bons. E depois acabou perdendo para o Jannik Sinner em 3 sets a 0 com um triplo 6-4. Então essa campanha dele de Roland Garros foi uma campanha aí que ele meio que apareceu aí, que todo mundo começou a olhar com outros olhos aí para o Kotov. Ele ainda tem de Grand Slam participação em Wimbledon, onde ele foi derrotado pelo Thompson por 3 sets a 2, também num jogo bem apertado ali na primeira rodada. Caiu na primeira rodada do US Open para o Zizou Bergs, o belga, né, por 3 sets a 2 também, ou seja, outro jogo duro. E esse ano no Australian Open ele caiu também na primeira rodada para o português Jaime Faria. Aí foi pior, 6-1, 6-1, 7-5. O que acontece com o Kotov, cara? Ultimamente ele não está numa boa fase, né? Ele teve ali o seu melhor momento em 24, então quase um ano atrás ele teve seu melhor momento aí na carreira, e de lá pra cá ele não conseguiu manter as boas atuações, né? Ele tem aí um retrospecto contra jogadores bem ranqueados, bem ruim, né? Quando a gente olha ali, top 10, nunca ganhou de um top 10, nunca ganhou de um top 20, de um top 50 ele tem somente 2 vitórias em 12 jogos, e de top 100 ele ganhou 10 e perdeu 20.
Então, assim, se a gente considerar que o João Fonseca é um top 100, mas com um tênis hoje, né, de pelo menos top 50, o Kotov realmente tem muita dificuldade contra jogadores bem ranqueados, então ele tem aí um total nas últimas 52 semanas de 20 vitórias e 27 derrotas, então não é aquele adversário que mete medo, vamos dizer assim, mas obviamente a gente tem que sempre respeitar, é um cara experiente também, e russo, né? A escola russa de tênis é uma escola muito boa. A gente vai colocar um retrospecto aqui que é um ponto de atenção, que é o retrospecto do Kotov contra brasileiros. E ele vai muito bem contra os brasileiros. Mas antes, rapidamente, pessoal, 90% das pessoas que assistem nosso vídeo não são inscritos. E a gente só precisa disso, a gente nem é monetizado ainda. Então, desce aí um pouquinho a tela, clique em inscrever-se e deixar um like e um comentário. É tudo que a gente pede nesse início. Vamos lá, Kotov contra brasileiros, retrospecto muito positivo, a gente pegou aí todos os jogos da carreira nível ATP ou Challenger, ele estreou, né, num Challenger contra o Klesar, o brasileiro Klesar, e perdeu, foi a única derrota dele, isso em 2019, a partir daí ele jogou 4 vezes contra brasileiro, jogou contra o Rafael Matos em Marrakech, que é um ATP, venceu o Rafael Matos, que é um duplista hoje, né, praticamente não tem jogada mais simples, é um grande jogador de duplas. Depois, no mesmo ano, contra o Thiago Monteiro no Challenger de Bordeaux. Então, o Thiago Monteiro aí que é hoje o número 3 do Brasil e na época aí devia ser o número 1 do Brasil. E ele ganhou do Thiago Monteiro em maio de 22. Depois ele ganha do Meligeni no quali do US Open em 22 também. Então ele ganhou do outro brasileiro e ainda ganhou do Wild em julho de 23 num outro Challenger na Alemanha, Braunschweig, acho que é assim que fala. Então é um cara que tem 4 vitórias e 1 derrota contra brasileiros e pegou aí os nossos 2 pelo menos melhores aí, com o Meligeni, os nossos 3 melhores ao lado do João Fonseca. Então só falta o João Fonseca, eles ainda não se enfrentaram, vão se enfrentar pela primeira vez. Então vamos ver como é que o João Fonseca vai desempenhar aí contra o Kotov. A gente espera um jogo tenso, né, porque o João precisa retomar a confiança dele, a gente viu que caiu um pouco o índice de confiança do João, então tem tudo para ser um jogo tenso, mas o jogo é um jogo que encaixa com o jogo do João, como a gente falou. Então vamos ver como é que o brasileiro vai fazer a sua estreia. Jogo nesta quarta-feira, não saiu o horário ainda, estou gravando esse vídeo na terça, então o jogo é amanhã, quarta-feira, a estreia do João aí no Challenger de Phoenix. Pessoal, falando sobre o TLP Select, maior comunidade de apostas e trades em tênis, do meu amigo Thiago Meirelles, temos um cupom especial para os nossos inscritos aí, 30% na sua primeira compra. Então se você quiser se tornar um especialista em tênis, para fazer suas fezinhas ou mesmo para entender mais desse mercado, desse esporte, TLP Select, conteúdo exclusivo, vídeos diários, análise de todos os jogos. Então, Thiagão Meirelles aí é a nossa indicação. Vai aí no comentário fixado que você vai ver um desconto bem bacana, certo, pessoal? Então nos vemos aí no vídeo de pós-jogo do João Fonseca. Vamos gravar esse vídeo na quinta-feira, então amanhã é o jogo, na quinta a gente grava o pós-jogo aí, que vai ser um pós-pré, né? Tomara que o João conquiste a vitória, a gente grava o pós e pré-jogo para a segunda rodada, se Deus quiser aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí a todos que vêm deixando like e comentário, é super importante pra gente. Deixa aí seu comentário, você acha que o João vence essa primeira rodada ou não? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster.